Hoje de manhã eu estava fazendo meu devocional e o Senhor falou muito comigo. A palavra que o Senhor falou comigo hoje, ela está em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 4, que diz: O lavrador preguiçoso, que não ara suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. É uma palavra, um ensino muito forte e ele me corrigiu hoje de manhã, como tem me corrigido há muito tempo. Esse ano, quando eu comecei o ano, eu sempre tiro uma palavra e Deus falou pra mim que eu estaria nas mãos do oleiro. Pra quem conhece essa palavra, sabe que ela é uma palavra assim, quer dizer que você vai ser moldada novamente nas mãos do oleiro. E é isso que o Senhor está fazendo comigo esse ano. Está curando feridas, está mostrando, repartindo, me moldando do jeito que Ele quer, separando pessoas, tirando pessoas da minha vida, colocando pessoas novas. E eu acho tão incrível como a palavra de Deus, você lê um dia e ela te ensina uma coisa. Aí no outro dia ela te ensinou outra coisa. Isso são revelações, né, que o Senhor nos dá. Então, assim, é uma fonte inesgotável de conhecimento, de aprendizado, de mudança, de transformação. É só a gente abrir o coração mesmo para aprender, né? Porque Deus tem tudo para nos ensinar. Ele sempre quer o nosso melhor mesmo. Eu acho muito lindo isso no Senhor, porque Ele não é aquele Deus que passa a mão. Eu te amo assim mesmo, você nunca precisa mudar, você não precisa ser transformada, são os outros que têm que mudar. Não, Jesus é diferente, sabe? Ele sempre traz a responsabilidade para nós. Ele sempre mostra o que a gente pode mudar, em vez de ficar acusando as outras pessoas do que elas podem mudar. Isso é muito lindo, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Então, por isso que a gente sempre tem que contar com a ajuda do nosso melhor amigo, o Espírito Santo. E esse versículo, especificamente, ele falou muito comigo, porque eu sou o tipo de pessoa assim, ó. Eu vou abrir meu coração aqui pra falar. Não é fácil, pensando na vergonha de falar aqui. Eu sempre quero que ou aconteça perfeito, ou então eu não quero que aconteça. Vamos supor assim, peguei um projeto pra fazer e eu já imagino as 1001 coisas que vão dar errado naquele projeto. Mas acho que é melhor não pegar porque não vai dar certo, porque isso vai falhar, porque eu não vou conseguir. E aí, às vezes, eu não planto, eu não faço, não pego. E aqui no versículo fala assim, que não ara as suas terras no tempo certo. Essa é a versão NTLH, tá? É uma versão mais fácil da palavra. Tem outras versões também, a minha Bíblia mesmo é NVI, mas eu peguei essa para poder falar aqui, né? Arar, que ele fala aqui, seria preparar a terra para receber a semente, né? Você já viu assim que eles têm aquele solo e eles meio que bagunçam a terra ali para poder ela se tornar fértil e receber a semente. Eu não sou muito de planta, né? Geralmente eu já até matei até minha rosa do deserto, porque eu não sou boa com isso. Mas assim, eu fui pesquisar para me entender, né? O que é, porque assim, Deus dá a palavra e você busca conhecimentos, porque é muito louco, porque às vezes Deus fala com você através de um significado de uma palavra. Então assim, a gente tem que buscar mesmo conhecer mais de Deus, da palavra de Deus, e que ele tá sempre ali à disposição para falar com a gente, né? Então, arar seria isso, preparar a terra para receber a semente. E aqui o Senhor já foi me ensinando que eu não deveria jogar as sementes em qualquer terra. Aqui talvez dê certo, aqui talvez dê certo. Talvez dê certo aqui, vai jogando a semente, sem preparar a terra para receber a sua semente. Porque às vezes a sua semente é até boa, é de qualidade, mas a terra não é fértil para dar uma colheita lá na frente, entendeu? Então o Senhor falou aqui comigo já também que eu não deveria gastar o meu tempo, gastar as minhas sementes em qualquer lugar. Que eu deveria arar o lugar que Ele já estava mandando, que eu tenho alguns projetos com o Senhor e que Ele mandou eu fazer, né? Futuros, sonhos, objetivos. E não ficar lançando o meu tempo, as minhas expectativas, os meus planos em qualquer lugar, em qualquer terra. Porque não é toda terra que é fértil para dar a sua semente. Então aquilo ali vai ser só uma perca de tempo. Aí o Senhor falou comigo que muitas vezes eu sou como esse lavrador preguiçoso, porque eu fico ali estagnada. Eu não aproveito o tempo certo para plantar a minha semente.
Por quê? Comigo é assim. Como eu acho que vai dar errado, nem aro a minha terra. Ah, não, isso aqui é demais. Eu nem vou arar minha terra, nem vou preparar isso aqui, porque eu já sei que vai dar errado. Já sei que vou dar errado e isso é muito difícil. Eu já fui uma pessoa muito positiva, mas conforme a gente vai quebrando a cara, né, na vida, e a gente vai se decepcionando e vai se frustrando, você acaba ficando um pouco mais retraída, com medo de se frustrar de novo, de se decepcionar de novo, de não dar certo de novo. Então você acaba deixando de plantar a sua semente. E assim, o tempo de plantar aquela semente passa. E eu deixo de colher lá na frente no tempo certo. Então vamos supor, para quem estuda, né? O sonho de fazer um concurso, vamos colocar assim. Ah, mas eu acho que não vai dar certo. E aí você deixa passando e acaba não plantando a sua semente. Talvez hoje você, assim como eu, não queira nem arar mais a terra, para nem pensar em plantar a semente, para não se decepcionar lá na frente. E o Senhor está falando hoje comigo e com você, que talvez esteja assistindo esse vídeo até aqui, que você não precisa arar, nós não precisamos arar uma terra inteira, 10 hectares de terra e plantar 10 hectares de semente. Não, Ele quer que nós plantamos sementinha por sementinha, cada dia. Ah, se eu quero uma qualificação profissional, se eu quero me especializar na minha área, mas eu tenho que estudar 2 pós-graduação, ou eu quero melhorar a minha família, tá um caos, e eu sei que eu preciso de uma mudança dentro do meu lar, mas é uma mudança tão grande que eu acho que vai ser impossível de acontecer. Mas o Senhor tá falando, planta a sementinha de hoje, melhora um pouquinho hoje, faz hoje um pouquinho. Talvez seja um concurso, ai, mas é muito conteúdo, é muita coisa para estudar, mas planta a sementinha de hoje. 2 horas de estudo é melhor que nada. Ah, eu quero uma vaga melhor no meu trabalho, eu quero uma promoção. Se qualifica. Ai, mas é muito difícil, eu tenho que fazer tanta coisa, mas planta a sementinha de hoje. Não deixa a oportunidade passar, não deixa o tempo certo passar, Valesca, não deixa o tempo certo passar. Você não deixa o tempo certo passar, porque quando chegar a época da colheita, e ela vai chegar, independentemente se você plantou ou se você não plantou, a época de colher vai chegar. Quem plantou vai colher, quem não plantou não vai colher. Então, esses dias o Senhor falou comigo através de uma formiguinha, por isso que eu falo que Deus fala o tempo todo. É que a gente tá tão ocupada com outras coisas, com rede social, com televisão, com conversas que não agregam em nada, que a gente não consegue ouvir Deus falando. E aí Deus usou uma formiguinha para falar comigo. E não que eu sou perfeita, e não que eu busco sempre, e não que eu sou preferida, não. É porque eu tive que aprender na prática a ouvir o Senhor. Porque eu precisava tanto de uma direção. Eu precisava tanto desse secreto com Ele. Eu precisava tanto dele na minha vida, que depois que eu aprendi que Ele fala, eu busco até Ele falar comigo. Então, assim, Deus falou comigo através de uma formiguinha. Pra quem já observou, a gente não tem tanto costume de observar, né? Mas eu tava aqui na minha área e aí eu comecei a observar uma formiguinha carregando uma folhinha pequena, assim, e sofrendo, né, pra carregar aquela folhinha pequena. E eu agachei assim e fiquei olhando ela passar. Aí Deus falou comigo assim, olha essa formiga. Já pensou se ela pensasse como você? Ah, já que eu não consigo carregar a folha inteira, já que não vai dar certo logo, já que eu não vou ter o resultado que eu espero logo, eu não vou nem carregar essa folha aqui. Ah, já que, né, não vou nem carregar. E aí, quando chegasse no inverno, quando chegasse no tempo mais úmido, elas não teriam comida para comer. Então, o Senhor me convidou, a partir daquele dia Ele vem ministrando no meu coração, mesmo que seja um objetivo muito grande, mesmo que seja uma mudança muito grande, a não olhar para aquilo como se fosse impossível, mas a plantar a sementinha dia após dia, arar a terra, plantar minha semente, cuidar, depois ir mais para frente, arar a terra, plantar minha semente, cuidar, dia após dia, porque o Senhor, a vontade dele, a gente tenha coisas boas para colher.
né? Mas ele conta com a nossa ação. E o Senhor tem me ensinado isso, oração mais ação. Não é ficar parada, né? E muitas vezes não é que a gente é preguiçoso. Às vezes eu sou preguiçosa, eu vou falar bem a verdade. Às vezes Às vezes eu vejo assim, muita coisa, né? Vamos deixar pra lá, vou ficar aqui no básico mesmo. E o Senhor tá me cobrando mais. O Senhor tá me cobrando mais. Ele me corrigiu hoje através dessa palavra, né? Que Ele quer que eu colha. Ele quer que eu venha colher coisas lá na frente que se eu não plantar agora, eu não vou colher. E às vezes isso pode acontecer com a gente, né? Não plantar hoje, ou não plantamos lá atrás, e hoje não estamos colhendo, e aí acabamos culpando a Deus. Deus, o Senhor não me abençoa, o Senhor abençoa fulano, o Senhor abençoa ciclano, mas o Senhor não me abençoa. Mas e a gente plantou? A gente plantou a semente, vamos supor, eu queria tanto ver uma mudança dentro da minha casa, mas será que eu tô só acusando o outro, em vez de olhar para dentro de mim, o que eu preciso mudar? Será que eu preciso passar num concurso? Eu queria ter passado no concurso que foi domingo passado, vamos supor. Mas eu não estudei. E aí, será que Deus não quer também a nossa ação? É claro que Ele pode fazer assim. Mas eu fiz a minha parte. Deus quer que a gente saia desse lugar de vitimismo e vá para o lugar de ação. Ele quer que a gente ore, mas também que a gente haja. E eu tô falando aqui e Deus tá falando comigo, de novo. Então, hoje eu vou fazer a pergunta que o Senhor fez pra mim. O que você tem planejado há muito tempo, mas nunca começa? É tempo de plantar a semente, porque a estação de colheita virá. Pra você ou pra outros que plantaram. Sempre virá, a estação sempre vai vir. Primavera, outono, inverno, verão, sempre vão estar aí. Cabe a nós plantar a semente para colher no tempo certo. Então não deixe de plantar a sua semente olhando para um futuro distante, se vai dar certo ou não. Planta a sua semente, faz a sua parte. Se não der certo, vai ser um aprendizado. Mas se der certo, você vai ver que valeu a pena o esforço. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que Deus tenha falado com você. Se não falou, amém. Mas que o nome de Deus seja glorificado. Amém?